O colar de esmeraldas pesava mais do que deveria nas mãos de Isadora Monteiro. Não pelo ouro branco que o sustentava, nem pelas pedras que brilhavam sob a luz fria da boutique. Pesava pela necessidade que ela carregava nos ombros há 3 semanas, desde que o envelope da prefeitura chegou com o aviso de obra obrigatória. 30 dias, 52 mil reais. Ou a casa da avó Conceição viraria pó sob tratores municipais. Isadora reposicionou o colar no mostruário de veludo negro, com a delicadeza de quem toca a pele. Cada pedra merecia respeito. Não importava que a cliente que acabara de sair tivesse tratado aquela joia como troféu de Instagram. Para Isadora, arte não negociava com vaidade. Você faz isso com todas as peças? A voz grave chegou pelas costas, sotaque estrangeiro dissolvido em português quase perfeito. Isadora se virou devagar, treinada para não demonstrar surpresa. O homem era alto, pele morena, olhos escuros que observavam demais. Terno cinza sem gravata, relógio discreto, nenhum anel. Faço o quê? Ela perguntou, mantendo a postura profissional. Tratar joias como se fossem vivas. Isadora sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não desviou o olhar. Elas contam histórias, merecem cuidado. O homem deu 2 passos em direção ao mostruário, as mãos nos bolsos. Estudou o colar de esmeraldas por longos segundos. Então ergueu os olhos para ela. Compro tudo que você tocar. Isadora piscou. Senhor? Tudo. Cada peça que suas mãos escolherem. Ele fez uma pausa calculada. Com uma condição. O instinto de Isadora gritou. Homens ricos sempre vinham com condições. Ela cruzou os braços, erguendo uma barreira invisível entre eles. Não estou à venda. Eu sei. A resposta veio rápida, sem hesitação. Por isso estou oferecendo um acordo diferente. Que tipo de acordo? 30 jantares, 1 noite por dia. 30 dias seguidos. Ele manteve a voz neutra, como quem propõe negócio corporativo. Apenas conversa e companhia, nada mais. Isadora soltou uma risada curta, sem humor. O senhor está brincando. Meu nome é Zain Al-Mansur. E eu nunca brinco com propostas. Isadora deveria ter dito não. Deveria ter chamado a gerente Patrícia, relatado assédio, acionado segurança. Mas a conta de luz atrasada estava na bolsa, junto com o orçamento da reforma que custava mais do que ela ganharia em 2 anos. E aquele homem, Zain, não tinha o olhar sujo dos clientes que confundiam vendedora com mercadoria. Por que eu? Isadora perguntou, a voz firme, apesar do caos interno. Porque você trata esmeraldas como eu tratava os desenhos da minha irmã. Zain desviou o olhar pela primeira vez, fixando-o no colar. Ela morreu há 4 anos. Desenhava joias. Nunca conseguiu ver nenhuma pronta. O silêncio caiu pesado entre eles. Isadora sentiu o nó na garganta, reconhecendo a dor alheia porque carregava a própria. Pais mortos. Avó sobrevivente. Contas que não esperavam luto passar. Sinto muito pela sua perda, ela disse, e era verdade. Eu também sinto pela minha proposta invasiva. Zain tirou um cartão do bolso interno do paletó, colocando-o sobre o balcão. Mas preciso de algo que dinheiro não compra sozinho. Preciso de tempo com alguém que ainda sabe ver beleza sem preço. Isadora olhou para o cartão. Nome gravado em relevo. Endereço nos jardins. Nenhum cargo, apenas um telefone. E se eu recusar? Nada acontece. Você continua sua vida. Eu continuo a minha. Ele deu de ombros. Mas se aceitar, cada jantar vale uma joia. Você escolhe qual? Eu pago o valor integral de tabela. 30 peças em 30 noites. O cálculo foi automático. Uma joia por noite. Mesmo as mais baratas da boutique valiam 4 mil reais. Isadora poderia escolher estrategicamente, acumular comissão suficiente para a reforma e ainda sobrar. Mas o preço emocional, esse ela não sabia calcular. Preciso pensar. Claro. Zain recuou um passo, respeitando o espaço. Meu motorista estará na porta amanhã às 19 horas. Se você entrar no carro, entendo como sim. Se não aparecer, entendo como não. Sem pressão, sem consequências. Ele saiu da loja antes que Isadora pudesse responder. Conceição estava costurando um vestido de noiva quando Isadora chegou em casa naquela noite. A casa era pequena,
Apenas 3 cômodos grudados num bairro onde todo mundo conhecia todo mundo. As paredes tinham infiltração desde o último inverno. O telhado vazava quando chovia forte, mas era lar. O único que Isadora conhecia desde os 6 anos, quando os pais morreram no acidente e a avó a acolheu sem pestanejar. Chegou cedo hoje, Conceição comentou, sem tirar os olhos da agulha. Dia estranho. Isadora largou a bolsa no sofá, sentando-se ao lado da avó. Um homem fez uma proposta esquisita. As mãos de Conceição pararam. Ela tinha 82 anos, dedos retorcidos pela artrite, mas olhos afiados como lâmina. Que tipo de esquisita? Isadora contou tudo. A proposta, as 30 noites, as joias, a irmã morta, o cartão sobre o balcão. Conceição ouviu em silêncio, voltando a costurar apenas quando a neta terminou. Você quer aceitar? Não sei. Isadora passou as mãos pelo rosto. Parece loucura. Mas vovó, a reforma não vale sua paz. Conceição finalmente ergueu os olhos. Mas aceitar ajuda quando se precisa não é fraqueza, menina. É sabedoria. E se for armadilha? E se não for? A avó deu um meio sorriso. Você sempre foi esperta. Confia no seu instinto. Se alguma coisa ficar errada, você sai. Simples assim. Mas nada era simples quando o desespero batia na porta com o envelope da prefeitura. Isadora passou a noite em claro, calculando riscos. Às 6 da manhã, tomou banho. Às 7, escolheu o vestido mais sóbrio do guarda-roupa. Às 19 horas, estava na porta da boutique quando um Mercedes preto parou no meio-fio. O motorista desceu, abriu a porta traseira. Não disse nada. Não precisava. Isadora respirou fundo e entrou no carro. O restaurante tinha mais garçons do que clientes. Isadora sentiu o peso dos olhares assim que entrou, guiada por um maître de smoking que a tratou como realeza. Zayn já estava sentado, mas se levantou quando ela se aproximou. Gesto antiquado. Educação de outro século. Você veio, ele disse, e havia surpresa genuína na voz. Eu vim. Isadora confirmou, sentando-se na cadeira que o maître afastou. Mas com regras. Zayn sorriu de leve, pegando o cardápio. Estou ouvindo. Primeira regra. Eu escolho a joia. Você não interfere. Isadora manteve a postura ereta, recusando-se a parecer intimidada pela prataria excessiva. Segunda. Nada de presentes fora do combinado. Terceira. Se eu quiser sair antes do jantar acabar, eu saio. Sem perguntas. Aceito todas. Zayn colocou o cardápio de lado. Posso adicionar uma minha? Pode. Nada de mentiras. Nem suas, nem minhas. Se a pergunta incomoda, a gente diz que incomoda, mas não inventa a resposta. Isadora considerou. Honestidade era a arma de 2 gumes, mas também era a única moeda que ela respeitava. Aceito. O jantar começou com um desconforto óbvio. Garçons falando francês. 5 talheres de cada lado. Isadora observou Zayn pegar o garfo errado de propósito, usando-o de sobremesa para a entrada. Ela quase riu. Você fez isso de propósito. Fiz. Zayn deu de ombros. Protocolo é prisão. Prefiro conforto. Fácil dizer quando você nasceu sabendo qual garfo usar. Nasci em Marrakech, num bairro onde se comia com as mãos. Ele tomou um gole de água. Aprendi protocolo porque precisei. Mas nunca deixei de achar ridículo. A primeira barreira rachou. Isadora relaxou 2 centímetros na cadeira, permitindo-se olhar ao redor. O restaurante era bonito, intimidador. Mas Zayn parecia genuinamente desinteressado em impressionar. Me fala da sua avó, ele pediu. E Isadora falou. Nos 5 primeiros jantares, Isadora descobriu que Zayn al-Mansur chorava ouvindo Fairuz, detestava azeitonas e tinha medo patológico de altura. Ele descobriu que ela sabia todas as capitais do mundo, cantava sambas antigos no chuveiro e mantinha caderno secreto com desenhos de joias que nunca mostrara a ninguém. No 6º jantar, ele perguntou sobre os pais dela. Acidente de carro. Isadora respondeu, girando a taça de vinho sem beber. Eu tinha 6 anos. Lembro do velório, das pessoas chorando, da minha avó me pegando no colo e dizendo que agora éramos só nós 2. Você sentiu raiva? Todos os dias durante 10 anos.
Ela finalmente bebeu. Raiva deles por terem ido embora. Raiva de Deus por ter deixado. Raiva de mim por não conseguir salvá-los. Zayn ficou quieto por um longo momento. Amina morreu porque brigamos. Ele disse voz baixa. Eu ia viajar. Ela queria que eu ficasse para a formatura dela na escola de design. Eu disse que trabalho era mais importante. Ela desligou o telefone chorando. 3 horas depois, teve um AVC enquanto dirigia. Tinha 22 anos. Isadora estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Não disse nada. Não havia o que dizer. Algumas dores não cabiam em palavras. Quando vi você com aquele colar de esmeraldas, Zayn continuou. Foi como se Amina estivesse ali. O cuidado, o respeito pela beleza. Eu precisava entender se era real ou se eu estava enlouquecendo de saudade. E agora? Agora sei que é real. Ele virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Mas também sei que não é sobre Amina. É sobre você. O telefone de Isadora vibrou. Mensagem da gerente Patrícia. Precisamos conversar amanhã. Urgente. O estômago dela afundou. No dia seguinte, Patrícia foi direta ao ponto. Tem foto sua com Zayn Al-Mansur circulando na internet. Cliente VIP reclamou. Diretoria está pressionando. Isadora sentiu o chão sumir. Eu não fiz nada errado. Eu sei. Patrícia suspirou. Mas aparência importa mais que verdade nesse lugar. A demissão veio disfarçada de licença remunerada. 3 dias após a conversa com Patrícia, Isadora foi informada que seria melhor para todos se ela tirasse um tempo. Tradução: sumisse até o escândalo esfriar. Adriana, a colega que sempre invejou suas comissões, assumiu sua carteira de clientes com um sorriso falso. Isadora saiu da boutique sentindo vergonha queimar a pele. Zayn ligou 7 vezes. Ela não atendeu. Mandou mensagem cancelando o 12º jantar. Ele respondeu em 30 segundos. Entendo, mas posso ajudar. Não preciso de caridade, ela digitou de volta. A resposta dele demorou 5 minutos. Não é caridade, é responsabilidade. Eu te coloquei nessa situação. Isadora bloqueou o número. Conceição encontrou a neta chorando na cozinha naquela noite, cercada por contas espalhadas na mesa. A carta da prefeitura estava em cima de todas, prazo reduzido para 15 dias após denúncia de risco estrutural urgente. Alguém nos dedurou de propósito. Isadora disse, voz embargada. Não é coincidência. Eu apareço em foto com ele e de repente tudo desmorona. Então você vai desistir? Conceição sentou-se pesadamente na cadeira. Vai deixar que gente má dite sua vida? Vovó, eu perdi o emprego. Não tenho como pagar a reforma. E se aceitar a ajuda dele, vou virar o quê? A amante sustentada? A coitadinha que ele salvou? Você vai ser a mulher que aceitou a ajuda de quem se importa. A avó pegou a mão da neta. Orgulho não paga conta, menina. E aceitar não é se vender, é escolher de quem receber. Mas Isadora não conseguia. O peso da humilhação era maior que a lógica. 2 dias depois, Soraya Al-Zahir entrou na casa de Conceição sem ser convidada. Estava impecável. Salto 15, vestido branco, joias discretas, mas caríssimas. Sentou-se na cadeira velha da cozinha como quem ocupa trono. Você deve ser Isadora. E você deve estar perdida. Isadora respondeu de pé, recusando-se a sentar. Sou Soraya, noiva de Zayn. Ou era, até você aparecer. Soraya colocou um envelope sobre a mesa. 50 mil reais. Mais do que suficiente para sua reforminha. Ela falou com desprezo calculado. Você pega isso e desaparece da vida dele. Simples. Isadora olhou para o envelope como quem olha cobra venenosa. Você acha que eu estou com ele por dinheiro? Não sei, não me importo. Soraya cruzou as pernas. Sei que ele está confundindo luto com paixão, e que você é conveniente demais para ser coincidência. Menina pobre, jeitinho doce, história triste. Ele adora projetos de salvação. Saia da minha casa. A voz de Conceição cortou o ar, firme apesar da idade. Agora. Soraya se levantou devagar, deixando o envelope na mesa. Zayn vai voltar para Dubai. Você sabe disso, né? Homens como ele não ficam com mulheres como você. Eles se divertem, se comovem, mas voltam para onde pertencem. Ela deu 2 passos em direção à porta, parando para o golpe final. A família já escolheu a data do nosso casamento. Junho, no palácio.
Você vai assistir pela internet. A porta bateu. O envelope ficou. Isadora não o tocou. Em vez disso, pegou o telefone e desbloqueou o número de Zain. Digitou: precisamos conversar, pessoalmente. A resposta foi imediata: mando o carro buscar você. Não, eu vou até você. Me passa o endereço. 1 hora depois, Isadora estava na frente de um edifício nos jardins que mais parecia a embaixada. Porteiro de luva. Elevador privativo. Apartamento inteiro no último andar. Zain abriu a porta descalço, camisa por fora da calça. Cabelo bagunçado. Tinha olheiras. Entre, ele disse, afastando-se para dar passagem. O apartamento era minimalista, quase vazio. Apenas um sofá, uma mesa, estante com livros. Nenhuma foto, nenhum enfeite. Como se ele não morasse ali de verdade. Soraya esteve na minha casa hoje. Isadora foi direto ao ponto. Zain fechou os olhos, soltando palavrão em árabe. O que ela disse? Que você vai casar com ela em junho. Que eu sou projeto temporário. Que homens como você não ficam com mulheres como eu. Zain andou até a janela, colocando as mãos no vidro. Minha família quer que eu volte. Que retome o noivado. Que assuma os negócios em Dubai. Ele falou sem se virar. Eles acham que a mina morreu porque eu estava perdido demais no Ocidente. Que preciso de estrutura, controle, casamento arranjado. E você? O que quer? Ele finalmente se virou. No começo você me lembrava a mina. A forma como tocava as joias, o respeito pela beleza. Eu precisava de conexão com ela. Zain deu 2 passos em direção a Isadora. Mas depois da 5ª noite algo mudou. Você contou da sua avó, dos seus pais, dos desenhos escondidos. E eu percebi que não estava jantando com a sombra da minha irmã. Estava conhecendo você. Então por que não mandou Soraya embora? Porque tenho medo. A confissão saiu crua. Medo de estar usando você como anestesia para a dor. Medo de que, quando o luto passar, eu perceba que não era amor. Era apenas necessidade de não estar sozinho. Isadora sentiu lágrimas queimarem, mas não caíram. Você acha que eu não tenho o mesmo medo? Ela deu um passo à frente. Medo de ser a substituta. A lembrança viva. A mulher que você olha e vê outra pessoa. Não. Zain fechou a distância entre eles. Quando olho para você, vejo Isadora Monteiro. Vejo a mulher que impôs regras no primeiro jantar, que ri alto demais, que desenha joias às 3 da manhã, que carrega a avó no colo quando a artrite aperta. Vejo você. E Soraya? Nunca foi amor. Foi arranjo. Conveniência. Aliança de família. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu rompi o noivado 3 dias depois do nosso primeiro jantar. Ela não aceita. Meus pais não aceitam. Mas eu já escolhi. Escolheu o quê? Você. Zain segurou o rosto dela com as 2 mãos. Se você quiser, se você confiar que isso é real. Isadora fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dele. Minha fé é maior que meu medo. Eles se beijaram ali, entre janelas enormes e apartamento vazio, selando promessa que ambos sabiam que seria testada. Mas Soraya não desistia fácil. 1 semana depois do beijo, a prefeitura apareceu novamente na casa de Conceição, desta vez com ordem de despejo imediato por risco iminente de desabamento. Laudo técnico assinado por engenheiro fantasma. Processo acelerado. 10 dias para desocupar. Isadora ligou para Zain em pânico. Ela está destruindo tudo. Minha casa, meu trabalho, minha vida. Não sozinha. A voz dele estava controlada, mas tinha aço por baixo. Minha família está financiando. Soraya é só o rosto da operação. O que eu faço? Confia em mim. Pausa. E me deixa agir. Nos bastidores, Zain acionou advogados, investigadores, contatos políticos. Descobriu que o engenheiro do laudo era primo de um sócio da família Al-Zahir, que a denúncia anônima tinha IP rastreado até o escritório do pai de Soraya, que a pressão na boutique veio de investidor controlado por Dubai. Ele montou o dossiê completo e mandou para todos os envolvidos com recado simples. Parem ou eu exponho tudo. Não estou blefando. Paralelamente fez algo que Isadora só descobriu depois. Comprou a casa e os 3 lotes vizinhos através de empresa fantasma. Contratou construtora de confiança. Bancou reforma completa. Registrou tudo em nome de Conceição.
com cláusula vitalícia intransferível. Quando Isadora descobriu, foi até o apartamento dele furiosa. Você não tinha direito. Eu sei. Zayn não tentou se defender. Mas não ia ficar assistindo vocês perderem tudo por minha causa. Eu não sou projeto de caridade. Ela gritou, lágrimas descendo. Não sou a pobre coitada que você salva para se sentir bem. Eu não fiz por caridade. Ele segurou os ombros dela. Fiz porque amo você. Porque não consigo dormir sabendo que você está sofrendo por minha culpa. Porque preciso agir quando tenho poder para mudar as coisas. E meu orgulho, minha dignidade, continua intacta. Zayn soltou ela recuando. A casa está no nome da sua avó. Você não me deve nada. Pode sair da minha vida agora e nunca mais me ver. Ou pode ficar. Escolha sua. Isadora ficou tremendo no meio da sala. A resposta de Isadora não veio em palavras. Veio 3 dias depois, quando ela apareceu no apartamento de Zayn às 6 da manhã, segurando uma caixa. Ele abriu a porta sonolento, confuso. Isadora, posso entrar? Ele afastou-se. Ela colocou a caixa na mesa, abrindo devagar. Dentro, 30 joias. Todas as que ele havia comprado durante os jantares. Estou devolvendo, ela disse. O rosto de Zayn ficou pálido. Você está terminando? Não. Isadora ergueu os olhos. Estou recomeçando. Do jeito certo. Sem pactos. Sem dívidas. Sem transação. Só você e eu. Se ainda for isso que você quer. Zayn atravessou a sala em 3 passos pegando o rosto dela. É a única coisa que eu quero. Então me pede de novo. Sem joias. Sem acordos. Só você pedindo e eu escolhendo. Ele se ajoelhou ali mesmo, no piso frio do apartamento vazio. Isadora Monteiro, você aceita construir uma vida comigo? Não porque precisa, não porque eu preciso, mas porque juntos somos melhores. Sim. O casamento aconteceu 3 meses depois, no quintal reformado da casa de Conceição. Vestido costurado pela avó, com renda que tinha pertencido à mãe de Isadora. Votos em português e árabe. Coxinha e tâmaras na mesa. Samba e oude no som. Da família de Zayn, vieram apenas 2 primos. A mãe mandou carta, pequeno sinal de que pontes podiam ser reconstruídas. Da família de Isadora, veio o bairro inteiro, colegas da antiga boutique, Patrícia trazendo presente enorme. Adriana não foi convidada. Soraya permaneceu em Dubai, ausente da história que já não lhe pertencia. A festa misturou mundos de forma natural. Vizinhos dançavam descalços ao lado de executivos que finalmente tiraram gravata. Crianças corriam entre adultos. Conceição recebia abraços sem parar, sentada na cadeira de sempre, rainha discreta daquele reino de afeto. Quando cortaram o bolo, Zayn pegou o microfone. Quero agradecer a dona Conceição, que me ensinou que família é escolha. E dizer para minha esposa que cada dia com ela é dia em que aprendo o que significa viver de verdade. Isadora não conseguiu falar. Apenas apertou a mão dele 3 vezes. Código secreto para Eu Te Amo. 6 meses depois, Isadora lançou linha autoral de joias chamada Amina. Cada peça contava a história de mulher real. Zayn financiou o projeto de microcrédito para empreendedoras. A casa virou ponto de encontro entre executivos e vizinhos, onde concreto e afeto se misturavam. O luto de Amina finalmente virou luz, e Isadora aprendeu que aceitar amor não era perder força, era multiplicar. 1 ano depois do casamento, numa tarde comum de quinta-feira, Isadora descobriu que estava grávida. Contou para Zayn na cozinha, entre panelas no fogão. Ele ficou parado por 5 segundos. Depois a pegou no colo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais, ele sussurrou. E nosso filho vai crescer aqui. Ela respondeu, mãos no rosto dele. Nesta casa. Neste bairro. Aprendendo que amor não tem preço. 9 meses depois, nasceu Amina Monteiro Almansur. Olhos escuros, choro forte, perfeitamente saudável. Conceição segurou a bisneta com mãos trêmulas de emoção. Bem-vinda, menina. Ela sussurrou. Você nasceu em família que te escolheu antes de você existir. Na mesa da cozinha, meses depois, a rotina se estabeleceu. Conceição costurava macacão para a neta.
Zayn preparava chá de menta. Isadora desenhava nova coleção. A pequena Amina dormia no carrinho ao lado, embalada pelo barulho da vida acontecendo. Pela janela, o bairro seguia vivo, barulhento, imperfeito. Crianças jogando bola, vizinhos conversando alto, carro de som anunciando gás. Isadora ergueu os olhos do desenho, olhando ao redor. A cozinha reformada, mais simples. A avó que a criou. O marido que a escolheu. A filha que dormia tranquila. Não havia luxo ostensivo. Não havia nada que Instagram considerasse digno de inveja. Mas havia amor. Havia escolha diária. Havia construção de vida que fazia sentido. E para Isadora Monteiro, que começou vendendo sonhos alheios em boutique de luxo, aquele final simples e barulhento era exatamente o tipo de riqueza que nenhum dinheiro poderia comprar. Era o tipo de final que ela, finalmente, tinha permissão de viver, e era exatamente onde ela queria estar.